Pessoal, nós vamos falar sobre potências de base 10 e esta noção que introduz os conceitos ligados à notação científica. Mas todos os aprendizados, eu acredito que devem ser feitos por etapas. Então, por isso que a gente vai definir melhor potências de base 10 para depois a gente se aprofundar em assuntos, ligados à notação científica. No vídeo anterior, eu expliquei que potências são resultados da potenciação, que base compõe a representação da potenciação e ela significa o fator que está sendo multiplicado e ela é elevada a um expoente que vai definir quantas vezes esse fator está sendo multiplicado. Aqui, como o próprio nome sugere, nós trabalhamos com base 10. Então, a gente vai ter 10 elevado a um determinado expoente. De maneira genérica, eu vou chamar esse expoente de n. E dentro desse conceito, esse expoente, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são os números positivos, negativos e o zero, né? Lembrando que o zero não é nem positivo nem negativo. E resolvendo esta potenciação, nós chegamos a um valor no qual intitulamos de potência. Essa aqui é a representação genérica das potências de base 10. Vocês respiram que eu vou dar valores numéricos para facilitar a nossa visualização. E outra coisa importante é que nas potências de base 10 nós temos os múltiplos e submúltiplos. Inclusive, eu até trouxe uma tabela aqui já para facilitar. Nessa primeira coluna aqui, a gente tem o prefixo. Então, toda vez que tiver esse prefixo, no caso antes da nossa palavra, no começo da nossa palavra, ele vai significar uma potência de base 10 elevada a um determinado expoente, tá? E aqui a gente tem o símbolo dele, mas a gente vai centrar mais nessa coluna e nessa aqui, tá? Então, é o seguinte, do 10 elevado a zero, né, para os expoentes positivos aqui, nós temos os nossos múltiplos, certo? E do 10 elevado a zero para os números negativos, nós temos os nossos submúltiplos, ok? Primeiramente, vamos entender melhor essa noção de múltiplo, em especial para expoentes positivos. Aqui, observe o seguinte, eu tenho 10 elevado a 1 e o resultado é 10, ou seja, eu tenho apenas um 10 sendo multiplicado, então o valor é 10. Aqui eu tenho 10 elevado a 2, elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 10 vezes 10. Então, eu tenho um valor 100. Aqui eu tenho 10 elevado a 3, ou seja, o 10 está sendo multiplicado 3 vezes. Não sei se vai caber aqui, gente, mas eu vou colocar apertadinho só para a gente entender. Tá. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Observe o seguinte, gente. Quando a gente tem o 10 elevado a um expoente positivo, o que acontece? 10 elevado a 1, eu tenho, logicamente, o 1 seguido de um 0. Quando eu tenho 10 elevado a 2, eu tenho 1 seguido de 2 zeros. Quando eu tenho 10 elevado a 3, eu tenho 1 seguido de 3 zeros. Então, o que acontece aqui? Quando o meu expoente for positivo e a minha base 10, logicamente, o expoente positivo aqui vai expressar a quantidade de zeros, certo? Então, se eu tenho 10 elevado a 6, eu vou ter 1 seguido de 6 zeros.
Se eu tenho 10 elevado a 9, eu tenho 1 seguido de 9 zeros, tá bom? Então, a noção de múltiplo é essa. Eu vou deixar para explicar melhor sobre os submúltiplos no próximo vídeo para não ficar tão longo, ok?